Eu quero trazer um outro tema agora. Os juros do rotativo do cartão de crédito subiram, atingiram a maior marca deste ano. O rotativo é um crédito oferecido ao consumidor quando ele não faz o pagamento total ali do vencimento da fatura, né? Depois a bomba vem explodindo de um jeito. Fala aí, Nicole Fusco. Seja muito bem-vinda, uma ótima tarde para você. A cara de assustada da Nicole. O crédito rotativo aparece, dá um grito. Essa bomba, Evandro. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Essa bomba é de 429,5%, que foi os juros do rotativo do cartão de crédito no mês de junho. E isso representa um avanço de 7,1 pontos percentuais na comparação com o mês de maio, somente o mês anterior. Só que quando a gente compara com junho do ano passado, aí sim houve um recuo de 6,3 pontos percentuais, de acordo com o Banco Central. Esses dados eles foram divulgados hoje no relatório das estatísticas monetárias e de crédito do BC. Em janeiro deste ano, tinha entrado em vigor uma lei que restringe, que limita os juros do rotativo a 100% do valor da dívida. Ou seja, se a gente considerar ali uma dívida no valor de R$100, os juros são limitados a R$200. No entanto, essa lei, essa regra, só vale para as novas dívidas, para os novos financiamentos. E por isso não teve impacto, portanto, nessas estatísticas do mês de junho. A gente preparou, inclusive, uma imagem para mostrar para vocês, desde outubro do ano passado até junho, então, deste ano, em relação aí a 2 meses, de diferença, como que foi a média dessa taxa de juros. Então, em outubro do ano passado, ela estava em 444%, baixou um pouquinho em dezembro para 442%, o menor valor foi atingido em fevereiro deste ano, com 412%, em abril voltou a subir, foi para 423%, e agora em junho, então, 429,5%, é esse valor aí dos juros do rotativo do cartão de crédito. Evandro. Caramba, Nicole do céu, a gente fica espantado, né? Obrigado pelas informações, viu, Nicole? Bom trabalho para você e espero que você nunca precisa usar o rotativo aí do cartão para fazer suas compras de brusinha. Nicole gosta de comprar brusinhas. Gente, é impressionante, né? Sabe quando aparece aquela mensagem bonitinha no aplicativo do banco falando, olha, se você pagar apenas o mínimo ou se você quiser parcelar a sua fatura do cartão, tá aqui à sua disposição. Tá! 429%, Alangani? Não, é muito. É proibitivo. Eu acho que nem vender crack na Cracolândia dá tanto lucro, do que 429%. Nossa, é muito alto, né? Ou seja, aquela fatura que você já não tá dando conta de pagar, quando você joga ela no rotativo, aí, meu filho, é ladeira abaixo. É muito alto. E aí a gente tem que entender, peraí, se a taxa Selic é 10,5%, que seria o custo de captação bancária, como é que chega lá na ponta a 429%? Uma das possíveis explicações é a falta de concorrência bancária aqui no Brasil. Poucos bancos acabam dominando o mercado. O que a gente pode falar para a audiência é o seguinte, olha, não use o cartão de crédito se você costuma estourar, se você tem uma propensão muito grande a consumir. Não use. Faça um detalhamento do seu orçamento, quanto que você ganha. Tem gastos que não dá para cortar, e tenta viver com aquilo que você tem. Porque se você entrar no rotativo do cartão de crédito, você não vai sair nunca mais. E aí a tua situação vai piorar. É difícil, muitas vezes, viver Quem nunca? Mas evite ao máximo isso, porque caso contrário é a tua ruína financeira. Piperno, você já caiu no rotativo já do cartão de crédito? Não. Gente, eu já lá atrás, quando eu comecei na profissão, salário que, nossa senhora parecida. Nessa época eu também. Mas demorei para resolver, viu? Por isso que depois que eu resolvi, eu nunca mais caí nessa cilada, porque me deu quase que eu falei, um P num trabalho. Não, eu também tenho um trauma disso, E é isso que o Alan falou, e veja, o Alan citou a Cracolândia. Você entra no... o cidadão que entra no rotativo é como... é como alguém que se torna um dependente de cocaína. É difícil sair. E isso pode devastar a vida. E não estou usando em sentido figurado, não. Devasta mesmo.
Eu já vi muitos casos aí de pessoas que ficaram desesperadas aí, se perderam totalmente com isso. Mas, voltando aí à nossa discussão de 20 minutos atrás, é a cultura dos juros altos que foi normalizada aqui no Brasil. Dá a impressão que está tudo bem. Né? Quer dizer, não acontece nada. A gente está falando de uma taxa que equivale a mais de 100 vezes a previsão de inflação para esse ano. Como se fosse normal, como se fosse só uma decisão de mercado. O mercado pratica isso, então tá bom. Não tá bom, não. Alguma coisa tem que ser feita. Fala, Segré. Em algum momento ia ter uma proposta de lei para que a quantidade de juros tivesse um limite. E é justo. Se alguém da nossa audiência está nesse rotativo, o melhor sempre é tentar pegar um empréstimo bancário com taxas mais normais, são menores, né? Mais normais, e com isso pagar. O grande problema é que muitas pessoas que estão no rotativo já não têm limite de empréstimos na via normal. Então, eles não conseguindo um empréstimo num banco, eles têm dois caminhos. A agiota, o que é muito perigoso, e o rotativo do cartão de crédito. O conceito do cartão de crédito deveria ser: eu financio um mês e pago depois. Eventualmente, em alguns meses que a gente exagera um pouco, pode utilizar como para pagar porque não tem ainda desse mês, mas não dá para financiar através do cartão de crédito porque, como nós vimos, 429% é absurdo. Ô, Thaís, a nossa editora-chefe aí, né, em exercício, eu até gostaria de falar um pouquinho sobre a questão dos empréstimos, né? A gente tem uma pauta que fala sobre os empréstimos e o Segré tocou nesse ponto, inclusive com uma ilustração que mostra que o número de empréstimos, a concessão de empréstimos aumentou segundo informações que foram publicadas ali pelo Banco Central. Será que a gente já consegue trazer essa ilustração aqui no nosso telão para contar para a nossa audiência? Vamos... são só os dados, né, que nós temos. Exatamente, pessoal. Ó, as concessões de empréstimo no Brasil tiveram um aumento de 2,4% no mês de junho, se a gente comparar com maio de 2024, com o estoque total de crédito aumentando 1,2% no período a 6,2 trilhões de reais. Esses dados foram divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira e houve ali aumentos de 2,2% no estoque de crédito às empresas e de 0,6% naquele que é destinado às famílias, que alcançaram 2,3 trilhões de reais. Ô, Gustavo Segré, o que você explicaria para justificar esse aumento da concessão de crédito agora, segundo o Banco Central? Tem duas formas de você, ou dois motivos pelos quais uma pessoa deveria pedir um empréstimo. O primeiro, investimento. Cito sempre o mesmo exemplo, conta de luz. Eu fiz na minha casa, inclusive, isso. Pagamos uma conta de luz absurda. Então, foi colocado uma metodologia para utilização de gás. E tenho também energia solar. Então, você investe num projeto de energia solar e com o que você vai poupando entre o que pagava de conta de luz com o que você paga de devolução desse empréstimo, você equaciona a conta. A partir do momento que terminou de pagar o empréstimo, a conta de luz já está lá embaixo. Então, você tem um excedente. O segundo motivo de alguém pedir um empréstimo é porque tem dívida. E aí, inclusive, tem uma velha piada que um senhor ganhou na Mega Sena. Aí falou: nossa, é muito dinheiro, o que você vai fazer com isso? Vou pagar a dívida. E com o resto? Pensando que era o resto do dinheiro que tinha ganho. Falei, o resto vai ter que esperar que ganhe de novo, porque tinha muita dívida. Então, quando você vai e tem uma dívida, o melhor sempre é negociar prazo, buscar alguma opção de uma taxa de juros menor para que não onere tanto, mas sempre, logicamente, o melhor é não depender dos juros, porque é um momento que você entra e não sabe quando você sai. Fábio Piperno. Não, tem tudo isso. No caso das empresas também, investimentos, né? Veja, sempre em momentos de maior atividade econômica, o estoque de empréstimos aí, ele tende a ficar maior, né? Agora, acho que foi o Alan que falou isso há muito tempo, e é verdade. E outro dia, citei aqui também o Nuriel Rubinho, economista, né, que ele é um catastrofista e ele prevê que daqui a pouco, não vai durar muito, o mundo vai entrar numa outra crise profunda provocada pelo endividamento. Então, há muitas pessoas físicas, há muitas empresas e, sobretudo, estados devendo cada vez mais. Então, enquanto houver uma atividade econômica aquecida,
vai todo mundo, de alguma forma, se equilibrando, rolando, empurrando isso para frente, um ou outro saindo, né, dessa espiral, mas, de qualquer forma, o mundo tem cada vez mais endividados. Vide, por exemplo, o que aconteceu recentemente na China, explosão do mercado imobiliário. Aliás, mercado imobiliário que, inclusive, provocou a crise de 2008. Então, é preciso ter muito cuidado. Sim, é verdade. Fala, Eu Gary. concordo, é exatamente isso aí, Piperno. Há uma confusão por parte de muitas pessoas de que crédito é renda. Então você toma um crédito, então você fala, nossa, que maravilha, peguei o dinheiro aqui, né? Então não é que você ficou mais rico, você vai ter que pagar aquilo lá na frente. E o crédito é uma espécie de óleo lubrificante do motor chamado capitalismo. Quer dizer, quando você toma o crédito e se a outra ponta está concedendo o crédito, de alguma maneira o banco está acreditando na sua capacidade de pagamento no futuro. Uma empresa, então, tomou um crédito, ela sabe que ela vai ter que pagar, mas de alguma maneira ela está acreditando que vai dar mais retorno nos seus projetos do que aquele custo, né, do que ela está tomando, aquele custo de capital. E assim a engrenagem vai. Só que qual que é o problema? Os estados estão se tornando super endividados, né? A gente viu na crise bancária dos Estados Unidos pessoas super endividadas. Agora a gente lida com estados super endividados. E aí o questionamento que se faz é: será que estes governos terão capacidade de pagamento? Será que em algum momento eles estão tão endividados? Será que eles vão conseguir pagar lá na frente? Porque se a gente olha para o mundo inteiro, está todo mundo aí, com raras exceções, super endividados, né? É Estados Unidos, é Japão, é Brasil, é todo mundo, né? Brasil num nível perigosíssimo da nossa capacidade aqui. Então, eu acredito, eu falei isso para o Piperno, ele me citou esse economista, que eu acho que a próxima crise mundial econômica global será uma crise de não pagamento dos governos.